Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui mais uma vez para trazer um assunto interessante. Hoje, a palavra de Deus nos fala como éramos e como somos. Como éramos e como somos. Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz que nós não tínhamos vida. Nós andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo os filhos da desobediência. Todos nós andamos outrora desta forma. O homem é composto de corpo, alma e o espírito é morto. O que é o espírito? O espírito é a parte que relaciona com Deus. É a parte que nós falamos com Deus, das nossas orações. Quando você agradece pela manhã, pelo sol que brilha, né? E hoje o sol sai, esconde, esconde, é um tempo de frio, né? E todos nós estamos querendo o sol. E pensando no sol, Jesus é o sol da justiça, né? Ele carregou sobre si todo o nosso passado, as nossas culpas, os nossos pecados, quando nós entendemos que precisávamos de uma mudança. O mundo hoje precisa de uma mudança. Nós precisamos desta vida no Espírito. Aí, sim, temos corpo, alma e espírito. Porque nos diz, no verso 1, que todos nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Veja bem. Cegos, na verdade, né? Com relação a Deus e a sua palavra. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Quem é Deus? Deus é o Criador. Deus, o Pai, é o arquiteto do universo, né? E Deus, o Pai, nos amou. Ele nos amou. E Ele deu seu próprio Filho para nos tirar da primeira situação. Andávamos segundo o mundo, na nossa carne, obedecendo os nossos desejos desordenados, né? E nós éramos filhos da desobediência, andávamos contrários, na contramão do que Deus apresenta como o melhor. Mas o texto também diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, né? Estando nós mortos nos nossos delitos, olha, nos deu vida juntamente com Cristo. Vida eterna. Porque o homem, ele pode olhar pelo prisma de um caminho, mas na verdade são dois. Todos os que não nascem no Espírito, não têm o Espírito vivificado em Cristo, continua nos pecados e delitos. Mas quando olhamos para o amor de Deus, quando olhamos para a misericórdia de Deus, quando olhamos para a graça de Deus, então nós passamos ali a compreender quem realmente nós somos. Pecadores, vendidos à escravidão do pecado. E então, Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, provou este amor dando Jesus. E eu aceitei a Jesus como meu Salvador pessoal. A salvação é individual. Você que tem que aceitar. Eu aceitei. Outro aceitou.
E daí, Jesus morreu por todos, para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Por causa desta misericórdia de Deus. Estando nós mortos, nos deu vida, pela graça. E por esta graça nós somos salvos da condenação dos nossos pecados. Porque Jesus pagou o preço para a nossa redenção, nos colocou em liberdade. Hoje nós servimos a Jesus com alegria, porque Ele nos libertou do império das trevas, nos transportando para o seu reino. E vivemos nesta esperança, a esperança da vida eterna. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Mas que fé é esta? Primeiramente a graça, a fé salvadora, fé na graça, favor merecido. Cristo morreu, você enxergou o seu pecado, você quis uma redenção, alguém que pagou o preço, porque eu não posso pagar o preço dos meus pecados, eu sou um pecador. Não havia como eu ter o meu espírito vivificado. Eu andava morto na parte que relaciona com Deus. E então eu não tinha oportunidade de entender este Deus, o Pai, esse Deus, o Filho. Eu não podia entender que o Espírito Santo de Deus me daria esta compreensão, esta rica compreensão para uma aceitação de Jesus. E daí então nascemos de novo quando aceitamos a Jesus como Salvador. Olhando para o fato. O fato da nossa fé é a morte, sepultamento, ressurreição de Cristo. Sempre dizemos isto, que você precisa olhar para você, olhar para Deus, olhar para Jesus, aceitar a iluminação do Espírito Santo de Deus para entender as Escrituras. Daí você pode ser criado de novo, nascer de novo, para uma vida eterna. Criado em Cristo Jesus para boas obras. Aí sim, nós fomos criados para fazer o bem, para demonstrar o nosso amor para com as pessoas. Eu quero deixar esse grande desafio. Seja vivo com o seu corpo, cuida do seu corpo. Seja vivo com a sua alma, escolhendo as coisas certas. E tenha o Espírito vivo, que é a parte que relaciona com Deus. Que Deus assim possa te iluminar para você tomar essa grande decisão. Forte abraço.